Deus abençoe. Bem-vindos a todos. Eu vou pedir, então, ao irmão Josué que possa estar fazendo essa oração e para dar início à nossa aula. Vamos lá? Vamos lá. Oremos. Pai amado, Pai querido, louvado, exaltado teu santo nome, Pai. Porque só Deus o Senhor é querido. Deus. É verdade. Só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, Pai. Deus, obrigado por a noite que passamos, aonde nós obtemos do Senhor a graça do fôlego de vida, Pai. Nós Amém, aqui Senhor. estamos, porque o Senhor nos sustentou. Obrigado Sim, por esse dia que estamos iniciando, Pai, nossas atividades, principalmente, Pai, diante do Senhor, para aprender um pouco mais da sua palavra, Pai. Deus Abençoa a querido. todos nós, a todos aqui os presentes, aqueles também que não puderam comparecer, Pai, em reunião. Derrama sobre nós, Pai, da sua bênção, da sua graça, Pai, para que nós possamos suportar, Pai, esses dias maus, Pai, que se avizinha, Pai. O Senhor tem nos sustentado, Pai. Nós somos gratos por isso, Pai, por muitas bênçãos em nossas vidas, Pai. Deus, o Senhor tem manifestado o seu poder nos enfermos, Pai. Deus, nós temos aí diversas pessoas que foram curadas, Pai, para o louvor da tua glória, Pai. A Marisa, a Fernanda, Pai, outras pessoas, Pai. Eu mesmo tive a minha saúde restabelecida, Pai. Obrigado, e somos meu gratos Deus. demais, Pai, pelo seu agir, Pai, no meio do seu povo, Pai. Amém. Deus, eu suplico, continua derramando, Pai, sobre o seu povo, Pai, sobre aqueles que necessitam, Pai, a bênção da cura, Pai, a bênção da reconciliação, Papai. Deus, se por acaso, Pai, entre nós alguém, Deus, aflito, Deus, angustiado, Pai, visita, Pai, cada pessoa, Pai, cada familiar, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Papai. Deus Santo, abençoa agora esses momentos que passaremos aqui, Deus. Sim, Deus. O Espírito Santo do Senhor dirige, Pai, tudo que for falado aqui, Pai. Amém. Usa o teu servo, Pai, com poder e graça, Papai. Que nós possamos, Deus, terminar, Deus, esses momentos edificados na sua presença santa, Papai. Amém, Senhor Jesus. Em nome do seu Filho, Senhor Jesus, que nós oramos sempre agradecidos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Josué. Mais uma vez, bem-vindos a todos. Nós temos, então, hoje o início de um novo tema, doutrina dos anjos, ou no termo mais técnico, angelologia. Angelologia, né? De angelos, anjo, mensageiro, né? Isso na língua grega, logia, estudo. Então, estudo dos anjos. Tá? A título de introdução e apresentação do tema, a angelologia, a doutrina dos anjos, tem sido um tema que tem sido resgatado nos últimos tempos, né? Então, um breve histórico. Durante a chamada Idade Média, nós tivemos um grande interesse em torno do estudo dos anjos por parte dos teólogos medievais, né? Então, nós tivemos ali algumas influências também das culturas bárbaras que descreveram os anjos segundo aquilo que entendiam à época, né? Misturando também com as atuais, com as culturas bárbaras, né? Então, misturava-se muito o folclore, principalmente lá do norte da Europa, da Alemanha, né? A questão de entes folclóricos como fadas, elfos, silfos e outros mais das mitologias diversas foram misturadas, aí essas influências foram misturadas à questão dos seres chamados anjos e houve uma certa distorção, né? A Bíblia não fala muito claramente, de forma aberta, né, sobre os anjos. Nós encontramos referências no Antigo Testamento, mas mais referências a anjos no Novo Testamento. Em especial, a mais da metade das referências a anjos no Novo Testamento se encontra-se no livro do Apocalipse, como nós pudemos perceber, tá? Mas os anjos aparecem, são criaturas de Deus, né? E a grande dificuldade com a religião bárbara ou pagã é que muitos foram divinizados, né? Então nós encontramos um culto aos anjos que também é citado por Paulo na sua carta aos Colossenses, né? Que a gente não tem mais informações, mas Paulo está advertindo a igreja de Colossos na Grécia a não
adorar anjos, não idolatrar anjos, porque por serem seres poderosos, não são deuses, são seres poderosos, mas são criaturas, as pessoas tinham essa tendência de adorá-los, né, de tê-los como divindades, ou, né, abaixo de Deus, enfim. Né? Então, havia um grande perigo, tanto na época de Paulo, e isso acabou tendo alguma influência na Idade Média, também por conta da ignorância, né? E foi necessário, então, que se pensasse um pouco a respeito dessas criaturas. Mas no século XVIII, depois da Idade Média, foi para um outro campo, a situação foi para o outro extremo, começou-se a descrer na existência de seres sobrenaturais, né? Entramos na era do iluminismo, do chamado iluminismo. Então as pessoas falavam que aquilo que a razão não compreender não é verdade. Tem que ter provas concretas, objetivas. E no campo dos anjos, você não tem como levantar provas materiais da sua existência, não tem como, no sobrenatural. Então, a partir do século XVIII, os intelectuais, até teólogos, começaram a descrer, né, na existência de seres sobrenaturais, né? Isso foi retomado já muito recentemente por conta do fracasso, né, desse movimento da razão, né? Eu falei para vocês a questão das guerras, a questão que mostra que o mundo não está progredindo, pode estar progredindo tecnologicamente, mas moralmente não. Então trouxe um grande descrédito, né, para esse movimento da razão, em favor da razão, e as pessoas começaram a voltar novamente para a religião, né, de forma diversa, né? Então, nos anos 80, eu lembro do movimento Nova Era. Não sei quantos de vocês lembram desse movimento, que é uma mistura de esoterismo, misticismo, de paganismo, em que se cria nos cristais, nas cores, em seres sobrenaturais de novo, né? Em seres sobrenaturais, né? Mas aí muito mais na área do animismo, né? Aquela antiga religião que cria que todos os seres, tudo que existe na natureza tem um ser espiritual, né, o animismo, né? Então começou uma volta desordenada para o campo místico e os anjos retomaram o seu lugar nesse momento de religião esotérica, né? E também nos Estados Unidos houve esse movimento em cima dos anjos, né, sobre seus poderes, de acompanhar as pessoas, de fazerem as coisas acontecer. E na América do Sul, em especial no Brasil, houve um interesse do outro lado, né? Não os anjos chamados bons, mas os anjos chamados maus, os demônios. Então, aqui na nossa cultura, existe uma concentração maior, né, nessa área do lado do mal, né? Haja vista o que você pode testemunhar nas religiões afro-brasileiras. Então, vejam só, da idade da razão, né, do iluminismo, nós temos a descrença. Agora nós estamos mergulhados praticamente no misticismo e no esoterismo. É preciso, portanto, retomar o que as escrituras nos ensinam a respeito dos anjos, para que tenhamos uma compreensão correta de quem são esses seres, né? Se são eles que nos servem ou se somos nós que os servimos. Tá? Então, qual é a natureza deles, né? Quantos deles existem? Como é que eles surgiram? Né? Como é que alguns caíram? Continuamos a ter anjos caindo ou podemos ter anjos se arrependendo? Né? Pregamos o evangelho aos anjos? O que ocorrerá ao final de tudo? Já vimos isso em escatologia, né? Mas o que ocorrerá ao final de tudo, né? Como é que, isso já na segunda parte do nosso tema, que vamos tratar também do outro lado, né? Mais especificamente é demonologia, então temos angelologia, né? Demonologia. Então, do outro lado, o que é que aconteceu com Lúcifer, Satanás, né? Para ele decidir se rebelar contra Deus num ambiente em que não havia nenhuma situação que pudesse contribuir para que ele se rebelasse contra Deus? Então, nós encontramos
uma série de questões que procuraremos responder. Tá? Vamos procurar responder à luz daquilo que as Escrituras nos permitem, né? Temos uma figura misteriosa no Antigo Testamento chamada Anjo do Senhor. Nas nossas versões na língua portuguesa, Anjo do Senhor vem grafado com letras maiúsculas, né? O A está com letra maiúscula, indicando que não é um simples anjo, né? Jesus também traz algumas informações sobre anjos, são assexuados, não se dão em casamento e, portanto, não se reproduzem, né? Então, a ideia de que cada um foi criado individualmente, não há uma reprodução como há entre nós, seres humanos, né? Então, cada um foi criado individual, não foram criados em série, né? Foram fora de, cada um foi fora de série, foram individualmente criados, tá? A hierarquia entre eles, né, como nós percebemos do lado ruim, então nós encontramos, né, algumas informações nas Escrituras a respeito disso, principalmente também a questão das hierarquias, né? Quais são os anjos mais poderosos, menos poderosos? Aparentemente, o que nós percebemos na leitura que fazemos, né, são vários tipos, vamos assim dizer, de anjos, né? Querubins, serafins, arcanjos, anjos, tronos, potestades, principados, tantos termos, né, que indicam que há uma hierarquia e que Satanás, tendo participado disso, ele tenta reproduzir de forma distorcida do seu lado. Então, ele é o chefe e ele também tem uma casta ali com vários degraus na sua hierarquia, tá? Então, assim, é um estudo necessário, né, porque deve nos colocar no caminho certo, principalmente quando lidamos com os chamados movimentos de batalha espiritual, né, que aqui no Brasil é muito popularizado, né? Começou aí um tempo atrás, mas o expoente maior foi a Neuza Etioca, né, que trouxe uma visão, né, que precisa ser também discutida em termos de angelologia, né? Se realmente aquilo que ela conseguiu retirar das suas experiências com batalha espiritual conferem com aquilo que nós encontramos nas Escrituras, né? Então, vejam, é um assunto atual, né? Porque a gente sabe, né, que há tanto manifestações angelicais do lado bom como do lado mal, né? Experiências, testemunhos, nós temos visto e ouvido, né, muitos testemunhos interessantes. Existe um livro do Billy Graham, né, já falecido, o maior evangelista do século XX, né? Ele escreveu um livro já esgotado chamado Anjos, os Agentes Secretos de Deus, tá? E nesse livro que ele escreveu, ele começa com um testemunho assim particularmente curioso, que traz muitos pontos de interrogação, tá? Vocês conhecem essa ideia, esse conceito foi desenvolvido na Idade Média, o conceito de anjo da guarda, né? Então, esse conceito ainda é debatido, ainda é estudado, se cada um de nós tem um anjo que nos guarda, né? Se cada um, depois a gente vai verificar esse texto, né? Por exemplo, quando Pedro é aprisionado, né? A igreja está orando em casa, pedindo por sua libertação, e o anjo vai lá e liberta, né? E Pedro, então, sai, vai pela rua e vai até a casa onde ele sabe que estão reunidos orando por ele. Aí, quando ele bate na porta, né? A menina vai atender, mas ela ouve a voz dele e ela fica tão feliz que ela volta avisando que Pedro estava à porta. Vocês lembram dessa situação, está em Atos. E aí, então, os homens que estavam orando pela libertação de Pedro dizem, não é ele não, você está enganado, é o seu anjo. Você pode perceber que eles dizem, é o seu anjo, porque havia uma crença de que cada um teria o seu anjo, e esse anjo, que seria o seu guarda, vamos assim dizer, teria a mesma aparência física, as mesmas características da pessoa que ele guardava. Por isso que ele fala, é o seu anjo, né? Porque é a sua voz, né? O seu anjo, né? Mas era uma crença,
Então, na Idade Média, isso foi desenvolvendo em cima, por exemplo, da palavra de Jesus a respeito das crianças, quando elas estão diante de Deus, né? E ele diz, os anjos das crianças as assistem. Então, para não fazer mal às crianças, porque os seus anjos as assistem. Então, começou a se desenvolver a ideia, o conceito de anjo da guarda também. Então, nesse livro, voltando, só dando esse pano de fundo, o Billy Graham, então, ele abre o seu livro com uma história, não sei quantos de vocês conseguiram ter acesso a esse testemunho, muito, muito curioso, no mínimo. Então, ele conta que um médico, eu não sei que ano isso, mas muito lá atrás, com certeza, ele estava ali numa noite, né, chuvosa, uma noite de tempestade, na sua casa, e de repente bateram na porta da casa dele, ele abriu, era uma menina, né, pequena, com capa de chuva, tal, pedindo, pelo amor de Deus, para que o médico pudesse atender a mãe dela, que estava gravemente enferma. Então, o médico viu a situação, a criança, tal, se vestiu rapidamente, e foram lá no meio da chuva, no meio da tempestade, até a casa da menina. Entraram na casa e ele realmente encontrou no dormitório uma senhora ardendo em febre, muito doente e tal, e aí ele cuidou, ele medicou, ele tal. Quando ela começou a se recuperar, ele disse, ela agradeceu a presença dele ali, ela não sabia como ele tinha chegado lá, ele falou, a senhora tem que dar graças a Deus, porque a senhora tem uma filha muito boa, que se preocupa com a senhora, né, e que me trouxe até aqui. Ela disse, filha? A senhora tem uma filha que me trouxe até aqui, ela disse que você é a mãe dela, né? Não, minha filha já morreu há muito tempo. Aí ele parou, né? Voltou-se para a porta, ele viu a capa de chuva pendurada lá, toda molhada. A capa de chuva da menina. Né? Então a pergunta que ele faz é, quem era? Obviamente nós cremos que os mortos não voltam. Os nossos mortos não voltam. Uma vez que passaram para a eternidade, não voltam mais. Eles não têm mais nenhuma condição ou situação para se comunicar conosco de nenhuma maneira, porque é uma proibição de Deus. Né? Eles só poderiam voltar através da ressurreição. É esta informação que Jesus nos dá na parábola do rico e do Lázaro, lá em Lucas capítulo 16. Então, quem é que foi? Quem é que apareceu ali, né, para trazer aquele médico, para levar aquele médico até aquela senhora, para que ela pudesse ser salva? Né? Há outros textos interessantes envolvendo até pessoas que não são cristãs. Né? Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, uma mãe e um filho judeus estavam caminhando, né, numa fileira de refugiados, na verdade já estavam aprisionados numa cidade, né, estavam caminhando, eles não sabiam que destino que eles iriam, os alemães estavam levando, e estavam andando pela estrada, né, e eles estavam indo, na verdade, para um vagão de trem, né, para o trem que levava para Auschwitz, campo de concentração, ou seja, eles seriam mortos. Né? Mas não sabiam. Estava a mãe e o filho, e no meio da estrada, numa curva da estrada, um homem apareceu do lado desses dois, da mãe e do filho, e disse, olha, saiam da fila e vão para cá, venham para cá. Né? E ela não entendeu, e ela saiu, pegou o menino, tinha uma certa liberdade, ela pegou o menino, saiu da estrada, a multidão continuou, ela saiu da estrada, entrou no mato, e foram salvos. Aí foram salvos, não foram para Auschwitz. Só que ela nunca mais encontrou aquele homem que a salvou, que tirou ela e o seu filho da fila para Auschwitz. Aí perguntaram para ela, você tem ideia de quem tenha sido? Foi um anjo. Foi porque ela, obviamente, né, judia, também tinha o conhecimento desses seres sobrenaturais. E há outros grandes relatos que nós encontramos, inclusive na Idade Moderna, né? Na guerra do Yom Kippur, em 1973, em Israel, há relatos de eventos sobrenaturais envolvendo seres sobrenaturais, mesmo no nosso campo de missões, na Junta de Missões Mundiais, pastor Valdomiro Timichak, ele trouxe um testemunho a respeito do que ocorreu com um casal de missionários na África,
né, com a ação sobrenatural de seres, né, que assustaram os nativos que queriam prejudicar os missionários. Enfim, há uma série de relatos, uma série de testemunhos que atestam que esses seres existem e que estão no nosso meio, mas que não devem ser adorados, não devem ser cultuados, mas antes devemos entender qual é a natureza e qual é o propósito desses seres sobrenaturais. Tá? Então, isso aí a título de nós iniciarmos o nosso estudo sobre a doutrina dos anjos. Tá? Quando eles foram criados? Eis uma grande pergunta. Se eles são criaturas, eles foram criados. Mas quando eles foram criados? Não há como determinar isso. Tá? Em algum momento antes do 6º dia da criação. No 6º dia da criação foi a criação do homem. Vocês se lembram disso? E quando o homem foi criado, Satanás já estava ali, rodeando o jardim do Éden. Então ele já tinha sido criado. Né? Então, em algum momento antes do 6º dia, nós podemos encontrar, então, a criação dos anjos. Tá? Então, eles foram criados como o homem, perfeitos, né? Não havia nenhuma mancha, nenhum pecado, assim como o homem, né? E Adão e Eva foram criados perfeitos, só que com poderes superiores ao homem. Tá? Se nós pudéssemos fazer uma divisão, né? Deus ali no primeiro patamar, no primeiro nível, no segundo nível, os anjos, no terceiro nível, os homens. No entanto, o Salmo de número 8, como nós já estudamos, né, ele coloca que nós somos a coroa da criação. Né? Ele diz assim, Salmo de número 8, versículo 2. Quando contemplo os teus céus, Salmo de Davi, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, provavelmente aqui está incluindo os exércitos celestiais, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então, é desse texto que nós extraímos que o homem é a coroa da criação de Deus. Tá? E que Deus nos fez um pouco... Aí temos uma questão de tradução, e aí nós podemos pensar um pouco já teologicamente em cima desse versículo, um pouco menor do que no hebraico está Elohim. Elohim pode ser traduzido como Deus ou como deuses. Tá? No caso de deuses, aí a tradução seria, em português, em algumas versões nós encontramos assim, anjos. Então, um pouco menor do que anjos. Tá? Então, apesar dos anjos serem superiores aos homens em poder, né, eles nos servem. Eles foram criados para nos servir, no sentido de levar todo homem aos pés do trono de Deus. Porque o trabalho maior dos anjos é de ministrar diante do altar de Deus. Então, vocês vão se lembrar de Isaías capítulo 6, onde você encontra os serafins adorando dia e noite, né? Os 24 anciãos que também são anjos, os 4 seres viventes que também são anjos lá no Apocalipse. Os anjos estão sempre diante de Deus, louvando e adorando a sua majestade, e o seu trabalho é fazer com que todo homem, toda criatura faça isso também. Tá? Então, nós fomos feitos, em termos de poder, menores do que os anjos. Tá? Mas nós somos a coroa da criação de Deus, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança. Tá bom? Então, isso aqui é a título de introdução. Então, em algum momento, antes do 6º dia da criação, os anjos foram criados. Tá? Nós vamos conhecer agora as características desses anjos. Tá? Alguém tem alguma pergunta nessa nossa introdução? Fique à vontade. Pastor, a Márcia. Sim. Oi, Márcia. Eu tinha em mente que os anjos estavam nos céus com Deus antes dele criar o mundo. Então, essa ideia é errada.
Não, ele, não é que é errado. Ele criou, né? Ele criou primeiro. Nós não temos essa cronologia certa. Como é que nós podemos colocar o lugar dos anjos, o lugar da criação dos anjos? É fato que antes da questão material, eles foram criados. Entendeu? Porque eles não são matéria. Eles não têm carne, osso, não têm, são espíritos. Tá? Então, em algum momento, antes da criação daquilo que é material, eles surgiram. Deus os criou. Tá? Só que não temos como precisar antes, né? ou quando. Né? Então, assim, com certeza, antes de tudo aquilo que surgiu na nossa natureza. Sol, lua, tal, né? Mas eu não sei precisar quando. Né? Alguns dizem que esse período encontra-se em algum lugar entre o capítulo 1 de Gênesis, entre o versículo 1 e o versículo 2. Teria que ter o versículo 1 e meio. Entendeu? Porque não fala. Não temos. Tá? Pastor, mas eles tomam forma humana, por exemplo, a Maria vê o anjo Gabriel quando ele conversa com ela. Ele poderia muitas vezes tomar uma forma humana para poder se expressar? Sim, sim, ele pode, né? Eles são descritos até com aparência humana. Em Daniel, Gabriel aparece assim também, né? Em João, ele vai aparecer também, no Apocalipse de João, ele vai aparecer também, né? Josué vai ver anjo, tá, o anjo do Senhor como homem, né? O próprio, né, anjo do Senhor vai se apresentar como aparência humana, tá? Só que é uma aparência extraordinariamente destacada, tá? Porque de algum modo causa temor. Os que tiveram o testemunho vê uma aparência humana, mas vê algo diferente, né? Não sei como traduzir isso, né? Por exemplo, quando João ele vê um anjo, ele quase desmaia, ele quase desfalece, né? Maria, quando recebe Gabriel, ela fica atemorizada. Percebem? Bom, esses são os que eu... Por exemplo, quando Nabucodonosor jogou os 3 amigos de Daniel na fornalha, né? Ele viu um quarto ser, né? Vê se consegue desligar o áudio lá para mim, André. Ele consegue ver um quarto ser que está andando no meio dos 3 amigos. É um ser, mas ele diz, é como um filho de deuses. Entendeu? Então, eles assumem aparências humanas. Né? Só que os anjos bons, adiantando um pouquinho, eles não têm necessidade de possuir corpos, como os demônios têm. Entendeu? Eles não têm essa inclinação, né? De algum modo, os demônios, que são anjos, são seres espirituais também, foram criados também na mesma época, né? Eles têm alguma necessidade pelo material, de possuir, né? Então, se você se lembrar lá, quando Jesus expulsa aquela legião daquele homem, né? Eles pedem para que, ao serem expulsos, possam ir para uma manada, né, de porcos. Necessidade de corpos. Nós não sabemos por quê. Né? Pois bem, nós vamos apresentar para vocês aqui, então. Pastor, sim, alguém que... Sim? Davi, uma pergunta. Oi, Davi. Eu havia entendido que demônios é uma outra categoria. Então, uma categoria seriam os anjos bons, os anjos maus, mas que o demônio ele não se enquadra na categoria de anjo, ele é uma outra categoria. O que o pastor tem a dizer? Tá. Na verdade, todos eles são anjos. Todos. A rebelião, a rebeldia fez com que houvesse essa cisão. Tá? Mas naturalmente, em termos de natureza, todos são anjos, todos são espíritos celestiais. Quando houve, e a gente vai discutir depois a respeito disso, quando houve a oportunidade para que cada um escolhesse de que lado ficaria,
se ficaria do lado de Deus, se ficaria do lado de Lúcifer, aí então essa rebelião acabou como que confirmando um estado que não pode ser mudado mais, mas acabou confirmando a sua queda, a queda moral e espiritual desses seres celestiais, tá? Mas essencialmente são seres espirituais. Tá? Deus não criou anjos e demônios, todos eram anjos, né? E houve uma oportunidade, né, em que eles tiveram que tomar uma decisão de que lado ficariam. 2/3 ficaram com o Senhor e 1/3 Satanás levou consigo. Quando ele leva consigo esse 1/3, o pecado, a rebelião transtorna, perverte essa natureza. Tá? No nosso caso, a nossa imagem e semelhança de Deus foi distorcida por causa do pecado. Ainda temos em nós, né, a imagem e semelhança de Deus, mas ela está distorcida por causa do pecado. No caso dos anjos, isso foi totalmente pervertido. Totalmente pervertido. Eles não têm nenhuma réstia, vamos assim dizer. Foi totalmente pervertido. Por isso que eles estão do lado da escuridão. Entendeu? Mas quando Deus criou, ele criou uma categoria só de seres. Seres espirituais. E nós vamos provar isso começando pelo principal, que é Satanás. Ezequiel, capítulo 28, se vocês quiserem acompanhar. Né? Nós vamos ainda... Oi? Não, só... Eu acho que o que o Davi estava falando é da hierarquia, né? Hierarquia tem diferença, né? Mas são todos anjos, são anjos, né? Não, eu acho que é da natureza mesmo, né, Davi? Liga seu som. Ativa o som quando desativei. Ativa o som. É da natureza mesmo, porque, inclusive, num livro que eu tenho aberto aqui, eu estava dando uma olhadinha na questão de anjos, não cheguei em demônios, mas eu sempre tive em mente que demônios é uma outra categoria que não tem nada a ver com anjos. Tá. Eu preciso estudar um pouquinho mais, mas é o que eu tinha entendido. Não, então, deixa eu perguntar uma coisa. Sim. Não, existe alguma possibilidade de ter alguma coisa antes da Terra ser sem forma e vazia? Porque eu acho que eu ouvi há muito tempo atrás que a Terra ficou esse caos por conta da queda de Satanás. É uma teoria também, né? E é uma teoria que a gente ainda está em debate. Por isso que eu falo que deveria existir um versículo no meio entre o versículo 1 e o versículo 2, tá? Mas a gente vai chegar lá. Mas só para adiantar o da Maeli, é assim, quando no versículo 2 você encontra a terra em caos, a terra era sem forma e vazia, né? Vocês veem isso? E o Espírito de Deus pousava. Alguns teólogos explicam que esse caos foi provocado pela expulsão de Satanás e do seu exército da presença de Deus, e eles então vieram à terra que já estava sendo formada pelo Senhor, né? Mas é questão de muito debate. Nós não temos muitas informações para nós podermos afirmar alguma coisa nesse sentido, tá? Bom, Davi, então a natureza dos anjos, todos os anjos são seres espirituais, todos. Com a questão da decisão, da escolha para o lado errado, né? Então eles tiveram toda a sua natureza, toda a sua essência pervertida, transformada por causa da rebelião. E esse é outro motivo para nós estudarmos a respeito dos anjos. O que faz o pecado? O pecado realmente ele transtorna, transforma, perverte, distorce totalmente, né, a criatura de Deus. Tá? Então, embora tenham sido todos criados perfeitos, agora nós vamos ler então Ezequiel 28, nós vamos depois voltar a esse texto, né? O profeta faz um lamento sobre o rei de Tiro, que é um homem, mas de repente ele muda a linguagem e a gente percebe que ele está se referindo a um outro ser, não ao rei de uma cidade chamada Tiro, né? Então veja aqui, a partir do versículo de número 12, capítulo 28 de Ezequiel 12. Né? Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden. Opa,
O rei de Tiro não estava no Éden. Ele não podia estar no Éden. O Éden é um jardim do paraíso. Né? Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Então, é lindíssimo, um ser lindíssimo. Perfeito em formosura, cheio de sabedoria, modelo de perfeição. Estamos falando de Satanás. Tá? Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Agora, outra prova de que é Satanás. Versículo 14. Você era um querubim da guarda, que foi ungido, separado especialmente para ser um querubim da guarda. Querubim significa agarrado. Então, ele estava, quanto mais próximo do trono de Deus, mais importante é o anjo. Então, você pode ter uma ideia, então, que serafins e querubins estão muito próximos do altar de Deus. Né? E ele era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci, você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Né? Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. É um mistério. Então percebam, o próprio príncipe dos demônios foi criado de forma perfeita. Era de uma natureza perfeita, natureza espiritual perfeita. De formosura, beleza, era esplêndido. Estava ali ao lado de Deus. Era querubim da guarda, então, possivelmente uma posição de grande destaque dentre todos os seres angelicais. Até que se encontrou nele iniquidade, que é um mistério. Né? O que ele quis foi a sua autoexaltação, sua arrogância. Se sentiu tão bom que quis o lugar de Deus. E é assim que ele derruba todos os homens, né? Que busquem o lugar de Deus. Como? Fazendo suas leis, fazendo suas próprias vontades, dizendo no seu coração, eu sou Deus. Tá? Então veja, Davi, o próprio texto está provando que ele não é de uma outra categoria, ele veio da mesma massa, vamos assim dizer. Só que parte da massa apodreceu por conta da rebelião, por causa dessa iniquidade. No caso dos homens, né, nós encontramos essa mesma mancha, mas ocorre um processo muito diferente. Você percebe que o homem foi manchado, ele cai em rebelião, na rebelião contra Deus, querendo ser igual a Deus, é o mesmo pecado, perceba? A tentação foi exatamente nesse sentido. Ele cai em pecado através de uma influência de fora para dentro. Isso não surge no coração do homem. Ele é tentado e ele cede à tentação. É por isso que ele consegue encontrar, então, caminhos para o retorno ao jardim do Éden. Ele foi tentado, a mulher foi enganada e eles caíram. No caso de Satanás e dos anjos que o acompanharam, a coisa aconteceu de dentro para fora. Não havia nenhum motivo, ninguém tentou Satanás. Não havia nenhuma circunstância no ambiente perfeito de justiça, amor e paz diante do trono de Deus para que levasse esse ser a se rebelar contra Deus. E uma vez tomada a decisão de se rebelar contra Deus, eles não têm salvação. É uma coisa definida. Percebe? Isso foi assumido. Por isso, eles foram expulsos. Tá? Então, embora a gente veja dois grandes grupos, os bons e os maus, os anjos, os demônios, eles vieram da mesma massa, vamos assim dizer. Tá? A rebelião é que fez com que parte dessa massa, 1/3 dessa massa, ficasse apodrecida e não pudesse mais ser contada entre os anjos. Ok? Então veja só a importância também de estudarmos a doutrina dos anjos exatamente nesse sentido. O que faz o pecado, o que faz a rebelião? Nos destrói. Né? Destrói toda a nossa capacidade de convivência e nos torna até algo à parte. Né? O pecado nos lança para o outro mundo.
Tanto é que Pedro fala, tirou-nos das trevas para a sua maravilhosa luz, porque nós estávamos em trevas, porque é outro lado mesmo, é o lado deles. É exatamente o lado deles. Trevas. Pastor, é o Silvio. Oi, Silvio. Fala. Uma pergunta. O pastor falou que o Satanás veio de dentro dele para fora, né? O sentimento, a sentimento rebelião. dele. Então, mas aí seria, no caso, Satanás, que começou a rebelião, ele não induziu os outros anjos a caírem? Será que os outros anjos não teriam chance de se arrepender? Muito boa pergunta. A grande questão é que todos os anjos estão diante de Deus. Percebem? Todos eles. Todos eles não tinham o porquê duvidar. O porquê questionar que poderia haver algum ser que fosse igual a Deus. Que foi a alegação de Lúcifer. Eu quero o lugar de Deus. Todos os anjos estavam na presença de Deus e tinham a plena convicção que estavam diante do Todo-Poderoso. Então, a rebelião foi consciente. Entendeu? Não foi às escondidas. Por exemplo, lá no Jardim do Éden, diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus estava ali, obviamente ele é onipresente, mas Adão e Eva não estavam vendo Deus. Tá? Quando há rebelião nos céus, todos estão diante de Deus. É uma rebelião clara, aberta, afrontosa. Percebe? Em termos humanos, poderíamos pensar naquela rebelião de Coré e seus filhos contra Moisés. Né? E quando estão no deserto, eles se falam, quem colocou você na nossa frente? Nós somos melhores do que você. Né? Moisés, então, ele se dobra diante de Deus e diz, Senhor, está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Eles querem tomar a liderança, está nas suas mãos. Aí o Senhor manda todo mundo ficar um na frente do outro ali, e aí acontece aquela coisa horrível. Toda a família de Coré, os rebeldes, são engolidos vivos. A terra se abre sobre os seus pés, e eles são engolidos vivos. Né? Porque é uma afronta. Né? Deus já estava mostrando a todo o povo que Moisés era o seu líder, havia dividido o Mar Vermelho, coluna de nuvem de fogo, coluna de nuvem à noite, enfim, né? As pragas do Egito. Já tinha mostrado evidências atrás de evidências que Moisés era o líder. E aqueles falaram, não, nós somos melhores do que você. Então, percebe? Se em âmbito humano isso acontecer de forma tão trágica, imagina lá. Né? Com todas as evidências de que Deus é o único Deus e que não pode ser comparado a ninguém. E aí os demônios lá, os anjos que ficaram com Lúcifer, falaram, não, nós vamos estar com ele porque ele pode ser Deus também. Então, não tem como, né? Diante de tamanha evidência, tamanha prova, né? Ter oportunidade para arrependimento. Ok? Pastor, pois não. Como a Maeli colocou, antes da criação, do caos, do que acontecia, você disse assim que provavelmente esse caos na criação foi quando houve a queda dos anjos. Uhum. E aí não é onde surge o plano B, quando a gente ouve, né, a gente aprende que Jesus está antes da criação já colocado para salvar o mundo, porque o mal já estava introduzido aqui, então Jesus viria, não é nesse momento, assim, tipo, os anjos caíram e o mal se instalou e Jesus já estava pronto para nos redimir. Tudo mais ou menos caminhando no mesmo propósito. Sim. Existe, aí nós vamos, como eu falo para vocês, a gente sempre vai entrar, né, vai estar costurando, né, as doutrinas quando a gente estuda a teologia. Né? Nós vamos entrar novamente na doutrina da soberania de Deus, da salvação, né? Onde, na doutrina de Deus, nós vamos falar sobre a sua onisciência. Deus não foi pego de surpresa nessa situação. Okay? Ele sabia que tudo isso iria acontecer. Aí vem aquela famosa pergunta, se ele sabia que tudo isso ia acontecer, por que ele não impediu? Né? Ele não impediu porque ele preza a nossa liberdade de escolha, a nossa vontade,
a responsabilidade humana. Né? Ele podia ter criado a todos nós como robôs. Simples. Ele não teria trabalho. Né? Ele nem precisava criar ninguém, na verdade. Ele não, alguns dizem, não, ele se sentia sozinho, precisava ser amado, adorado. Não, de forma nenhuma. Deus é autossuficiente, ele não precisava criar nada. Criou porque nos amou. E exatamente porque nos amou, conferiu às suas criaturas inteligentes a sua imagem e semelhança. Para quê? Para que nós, de forma inteligente, consciente, voluntária, pudéssemos decidir por segui-lo, por amá-lo, por servi-lo. Então, quando ocorre essa queda de Satanás e seus anjos, né, obviamente isso não frustrou os planos de Deus, porque tudo isso já estava dentro do seu conhecimento. Né? E mesmo a queda de Satanás, que levou à queda do homem, também não o pegou de surpresa, né? Fazendo com que ele pensasse num plano B, C, D ou F. Não, ele já tinha isso dentro de si, porque a palavra de Deus nos ensina que ele já havia nos escolhido antes da fundação do mundo. Ele já conhecia, está em Efésios, ele já nos conhecia antes de criar o mundo. Né? E já tinha nos escolhido antes da criação do mundo. Então, nada disso fugiu ao seu controle. Mas isso revela também todos esses perrengues na nossa história, tanto na história dos anjos como na história dos homens, revela o valor que ele confere às decisões que nós fazemos, as boas e as ruins. Né? Então, no versículo de número 2, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, dá uma ideia, né, de que algo estava ali em formação. Algo que foi impactado ou que estava sendo impactado por uma influência que a gente está estudando. A gente sabe que todo ponto de partida foi de Deus. Deus fez o ponto de partida. E se Satanás realmente provocou esse caos, né, por sua queda, era no sentido de cumprir o velho propósito dele, que é de atrapalhar, tentar atrapalhar a vontade de Deus. Tá? Mas mesmo nesse versículo de número 2 de Gênesis, nós encontramos Deus no controle, porque diz, o Espírito de Deus se movia sobre as águas, ou pairava sobre as águas. Então, mesmo que se essa teoria está certa, que a gente não sabe, né? Mesmo que Satanás estivesse fazendo confusão, né, na terra que estava sendo já criada, etc. e tal, Deus estava no controle, porque seu Espírito estava pairando sobre as águas. Mas estamos no campo da especulação, tá bom, gente? Tá? Ok? Muito bem. Então, vamos seguir adiante. Vamos conhecer um pouco da natureza dos anjos, tá? Então, eu vou fazer um teste aqui, né? O André vai me ajudar se tiver algum tipo de problema. Estou com duas telas aqui para a gente não se perder, tá bom? Então, eu vou tentar colocar o material nosso aqui, tá? Então, por favor, esperem um pouquinho. Daqui a pouco aparece. Estamos aqui colocando material, que eu vou dividir com vocês. Vamos ver. Espera um pouco. Estão vendo a tela? Fala aí, André. Tá ok? Tá dando para ver? Sim, pastor. Graças a Deus. Então tá bom. Então, angelologia, tá? Então, depois da nossa introdução, né, nós vamos ver então o que é a doutrina. Então, o que é a angelologia? Estudo de todos os seres sobrenaturais a parte do Deus triuno. E este estudo compreende a origem desses seres, sua natureza e suas tarefas no que diz respeito ao relacionamento com Deus, com os homens e com os outros seres. O Richard Sturz é um teólogo, né, que veio ao Brasil, missionário norte-americano, e ele escreveu um livro, Teologia Sistemática, que foi ditado pela Vida Nova. Então, o que é angelologia ou doutrina dos anjos? É esse estudo dos seres que nós acabamos de nos referir
a parte do Deus triuno, porque eles não têm a mesma natureza que o nosso Deus, obviamente, são criaturas, Deus está acima deles, os anjos são criaturas mais poderosas do que nós, mas são criaturas. E este estudo compreende a origem, como nós começamos a conversar, sua natureza são espirituais e suas tarefas. Qual é a sua missão, né? No que diz respeito ao relacionamento com o próprio Criador, conosco e com outros seres da natureza, da criação, tá? Então, esse é o objetivo do curso agora. Quem são os anjos? Então, nós temos aqui dois teólogos, um americano e outro brasileiro, Frank Ferreira e o Alan Myatt, que também escreveram um livro sobre teologia sistemática. Então, nós vamos vamos tentar entender quem são os anjos. São seres pessoais que têm um atributo da inteligência, o que é evidenciado pela capacidade de falar e levar informação às pessoas, vontade, como desejo de aprender sobre o plano da salvação, e emoção. Então, veja, essas três características revelam que são seres pessoais, tá? Eles têm a inteligência, têm a vontade e a emoção. Então, significa que podem se alegrar, podem se irar, podem chorar, podem desejar, podem pensar, podem levar informação, né? Agem também, né? Agem em favor das pessoas, né? Vamos lá em Jó 38:7. Em Jó 38:7, nós vamos ler: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria, as estrelas d'alva ou os filhos de Deus, aqui em Jó, são os anjos que se alegraram com o Senhor na criação do mundo. Tá? Isso revela, portanto, que eles têm sim emoção. Tá? Vontade de aprender sobre o plano da salvação. Então, na carta de Paulo aos Efésios, os anjos estão aprendendo acerca da multiforme sabedoria de Deus através do que ele está fazendo na igreja. Então, os anjos estão aprendendo o plano da salvação, como é que ele está sendo executado através da igreja. Nós, a igreja, somos a grande universidade dos anjos. Percebem? Então, veja só, nosso curso agora, o nosso curso que está sendo feito remotamente, tem anjo assistindo o nosso curso. Não eles aprendendo, claro que não, né? Mas eles estão vendo como é que nós aprendemos e estudamos a respeito dos anjos, deles mesmos. Então, veja, nós somos a grande universidade dos anjos, né? Porque eles estão aí também para aprender, querem fazer, têm o desejo de aprender, tá? Falar e levar informação, não preciso nem dizer, posso falar do Gabriel, né, o principal mensageiro, né, de Deus, mas eles não são divindades, são seres finitos, limitados pelas noções de espaço e tempo. Então vamos lá em Daniel, capítulo 10. Em Daniel, capítulo 10, nós encontramos, então, o nosso querido Gabriel, né? Então, capítulo 10, versículo de número 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Quem está falando isso é Gabriel. Durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, veja só, o Gabriel havia recebido de Deus uma mensagem para levar a Daniel, o profeta. No meio do caminho, tem esse tal de príncipe da Pérsia, que sabemos que não pode ser um homem, porque um homem não pode segurar um anjo, ele não tem esse poder. Então, entendemos que encontramos aqui um demônio
conhecido como príncipe da Pérsia, porque provavelmente ele tinha forte influência sobre esse governo, tentando impedir que Gabriel finalizasse a sua missão. E aqui entendemos que houve um limite para o anjo. Ele saiu, né? Ele entra na nossa dimensão, que é definida pelas noções de espaço e tempo. Ele tem que sair, né, de um lugar para outro. Ele tem um tempo para chegar, como diz aqui o texto. Ele ficou uns dias ali, né? Ele sai, ele está limitado ao tempo e ao espaço, e é também limitado na sua trajetória. Tá? É isso que é interessante destacar. Quando eles estão em contato conosco aqui na nossa Terra, eles também são limitados a espaço e tempo. Né? Mas eles não têm os mesmos limites que nós temos. Tá? Então está lá 9:21-23 de Daniel. Né? Se enquanto eu orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veja, o homem, né, é a aparência humana, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo, disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Então, embora eles sejam limitados pelo espaço e tempo, eles não têm os mesmos limites que nós temos. Por exemplo, essa velocidade, né, que Gabriel imprimiu para chegar até Daniel. Então, eles não têm as mesmas limitações que nós temos, nós homens. Né? Um texto do Novo Testamento, Mateus 8. 28 a Mateus 8, acho que é 20 a 22. Desculpa. Mateus 8. Vamos lá. Espera que meu dedo está devagar hoje. Eita. 8. Ah, tá. Não, é 28 mesmo. 28 a 32. 28 a 32, tá? 28 a 32. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados, vamos lembrar que quando a gente falou de endemoniado, de demônio e tal, eles eram de natureza espiritual, a mesma dos anjos bons, né? Até 2 endemoniados foram ao seu encontro, saíram dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: o que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse: pois vão. E eles saindo entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou, ficou enlouquecida, e despenhadeiro abaixo para dentro do mar e morreram nas águas. Veja, eles têm limites, né, mas não têm os mesmos limites que nós. Nós não temos como possuir o corpo de alguém. Como homens, nós não temos esse poder, né, de entrar no corpo limitado, finito de alguém. Nós não temos esse poder, eles têm. Né? Então, eles têm os limites de espaço e tempo, mas não os mesmos limites que nós temos. Portanto, a conclusão de que eles têm mais poder do que nós. Né? São seres espirituais, aí dentro da questão da natureza deles, são seres espirituais. O que eu quero dizer com isso? Que eles não têm corpos. Tá? Eles podem ter a aparência física, né? Mas eles não têm corpos físicos. Tá? Hebreus, então, capítulo 1, que trata a respeito do lugar dos anjos diante de Jesus, e o autor da carta dos Hebreus revela que Jesus é superior aos anjos, mesmo tendo assumido a forma humana, porque Jesus continuou sendo Deus e era também homem, então ele é superior, porque alguns diziam que ele era um anjo. Né? Existem seitas que dizem que Jesus simplesmente é um anjo evoluído, o que não é verdade. Jesus é o criador dos anjos, ele é Deus. Tá? Então, o autor da carta dos Hebreus, ele tem que destacar, que escrever bem forte isso, que Jesus é superior aos anjos. Então, mas no capítulo 1, versículo 14, ele coloca:
Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então ele está dizendo que são espíritos ministradores, tá? Como espíritos ministradores, eles não têm corpos físicos, ok? São seres espirituais. Daí a capacidade que eles têm de fazer os demônios, por exemplo, né? A questão da possessão, né? A questão da influência, de estar juntos dos homens, né? De forma invisível, mas influenciando, tentando, enfim. Os anjos não constituem uma raça porque eles não têm a capacidade sexual para se reproduzir. Tá? Cada um foi criado individualmente. Tá? Cada um foi criado individualmente. Eles não reproduzem, são assexuados. Tá? Então, está lá em Mateus, que nós já conversamos, né? Sobre essa questão. E isso é tudo que a Bíblia pode nos oferecer a respeito da natureza dos anjos, né? Então, Mateus 22, 28 a 30, está assim. Desculpa, está aqui. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Aquela questão da mulher que se casou com vários homens, né? Dentro da lei, né? E todos morreram e ela ficou, né, viúva, então quando ressuscitar ela vai ser esposa de quem? Aí Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Então, os anjos não se casam, não podem se reproduzir, foram criados de forma individual, especial. Mas eles são imortais, não morrem. Lucas 20, né, 36. Eles são imortais. Então, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, nós temos aqui, nessa referência de Lucas, a informação de que os anjos são imortais, não morrem. Mas não são eternos. Mas como assim? Eles não existiam antes da criação do mundo. Entenderam? Somente Deus é eterno, porque ele já existia e sempre existiu. Os anjos tiveram um ponto de início, como nós. Né? Os anjos tiveram uma criação, um ponto de partida, como nós. Então, nós não somos eternos, assim como os anjos não são eternos. Mas são imortais, eles não morrem. Então não tem nenhum anjo ficando velhinho, pegando Covid, né? Essas coisas. Não tem. Né? Eles são imortais. Tá? Ainda que não sejam eternos. Tá bom? Então, de uma maneira bem introdutória, essas são as informações acerca dos anjos. Tá? Seres pessoais, com inteligência, vontade, desejo, emoção. São seres finitos, criaturas, ou seja, eles não têm o poder infinito de Deus, né? Têm os seus limites, principalmente quando estão conosco aqui, embora seus limites sejam diferentes dos nossos limites, mas têm limites, são poderosos, mas não são todo-poderosos, tá? São seres espirituais que não têm corpos físicos e eles não têm raça, porque não se reproduzem. Né? Foram criados de uma vez só, talvez ao mesmo tempo. Né? Eles foram criados no momento ali, na eternidade passada, né? E eles foram individualmente criados. Tá? Depois a gente vai falar sobre a questão aí sim, a questão hierárquica, né, das categorias dentro de cada campo, dos bons e dos maus. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho, pastor. Sim, pode falar. Simone. Oi, Simone. O pastor falou em influência, em possessão. Esses demônios podem nos influenciar, né, como cristãos, mas não Sim. podem tomar o nosso corpo. Perfeito. Então, veja, essa foi muito bom você ter colocado isso, mano, porque foi a grande dúvida que o ministério da Neuza Etioca trouxe ao Brasil.
tá? A questão do crente ser ou não possuído, né? Então, a teologia certa, conservadora, ortodoxa, prega o quê? Que o crente é templo do Espírito Santo. Ponto. Se o crente é templo do Espírito Santo, Deus não vai dividir a sua glória com ninguém. Então, não há como permitir que um demônio, um espírito imundo, divida, vamos assim dizer, um espaço com ele, o seu templo. É impossível isso. Então, o crente em Cristo Jesus jamais será possuído por um demônio. Não tem como, tá? Ele pode ser o quê? Oprimido. Ele pode ser tentado. Ele pode ser o quê? Enganado, né? Principalmente quando está saindo da vontade de Deus, tá? Mas possuído, o crente não pode ser, né? Por isso que a advertência de Paulo aos crentes de Éfeso é colocar aquela armadura, e naquela armadura você tem o capacete da salvação. O capacete é exatamente para livrar a nossa mente das influências de Satanás, né? Como Satanás não pode nos possuir, ele então lança flechas, né, sobre a nossa mente, contra a nossa mente, né? Aquela flecha que entrar na mente e ficar é aquela que vai nos levar ao prejuízo. Por isso, o capacete da salvação, no sentido de nós nos protegermos desses pensamentos, dessas tentações de Satanás. Agora, quando a Neuza Etioca veio ao Brasil, ela fez o doutorado lá num seminário nos Estados Unidos e trouxe essa questão da batalha espiritual. Ela trouxe essa possibilidade do crente ser possuído. Por quê? Vou tentar, assim, ela vê o homem como dividido ou composto em 3 partes. O corpo, a alma e o espírito. O corpo, a parte física, a alma, a parte intelectual, da vontade e tal, etc, etc. E o espírito é aquela janela que se abre para a parte divina, para Deus, né? Então ela entendeu que o Satanás pode tomar a parte o corpo e a alma da pessoa, embora o espírito fique livre disso. Não há nas escrituras nada que indica que isso aconteça. Não há. Mas ela diz que por meio das experiências dela, que ela até já expulsou demônio de pastores, de missionários, etc, etc, né? Ela chegou a essa conclusão, né? De que pessoas estavam lá falando em línguas no culto e todo mundo achava que era crente, quando foi lá expulsou vários demônios, etc. Tá vendo? Não era crente, mas estava possuído, tal. Não. Aí está um engano a respeito de quem realmente é crente. Quem é crente em Cristo Jesus jamais será possuído pelo demônio. E o que aconteceu com aquela pessoa, com aquele diácono, com aquele pastor? Não era crente. É simples. Não era convertido. Há muita gente assim, né? Então, esse tipo de ensino trouxe muita angústia na igreja evangélica brasileira, porque as pessoas começaram a duvidar a respeito da sua própria salvação, né? Então, aí entrou a questão da maldição hereditária, aí começou a entrar uma série de coisas que nós não encontramos nas escrituras. Quebra de maldição, por exemplo, né? Então, a pessoa se converteu, mas, como no meu caso, eu participei de um seminário lá da Neuza Etioca, né? E você sabe, eu sou descendente de alemão, né? É brincadeira. Então disseram o quê? Olha, você é japonês. Falei, novidade, né? Eu sou japonês. Não, porque você tem uma tradição das crianças serem oferecidas a um deus pagão. Esqueci até o nome desse deus, mas é aquele gatinho que você encontra com patinha levantada em certas lojas. Aquele é um deus pagão japonês, tá? Então, os pais dessa tradição, e os meus pais fizeram isso, né? Entregam as crianças a esse deus gato, né? E então você tem que quebrar essa maldição, etc. Eu falei, mas que raio é isso, né? Aí eu fui em casa, orei e eu tive uma visão de Deus me mostrando que depois em um outro momento dou esse testemunho, mas tinha sido quebrado. Quando que foi quebrada essa maldição? Na minha conversão. A conversão a Cristo Jesus quebra toda a maldição, pelo simples princípio
Ou o sangue de Jesus tem poder ou não tem poder. Se eu fui lavado pelo sangue de Jesus, ou o meu passado foi embora, ou não foi embora. Então, é um raciocínio simples, né? Então, essas pessoas que continuam a teimar que crente pode ser possuído, se esquecem e ignoram o poder que há no sangue de Jesus de remir os pecados, de limpar os pecados do homem de forma perfeita. Pecados passados, presentes e futuros, até aqueles pecados que ainda não cometemos. Tá? Obrigado, André. Depois deixa aí no grupo aí o nome do... Pastor, eu quero fazer uma pergunta. Sim, Maili. Assim, o senhor falou, talvez não com essas palavras, mas que nós não temos condições de lutar com o anjo, né? Sim. Só que Jacó, o que aconteceu então ali no Vale de Jaboque? Foi um anjo? Então nós vamos entrar no próximo tema, que é o anjo do Senhor. Ele não lutou com qualquer anjo. Você vai perceber, né, na próxima tela que eu estou apresentando para vocês, né, que é um caso muito incomum, tá? Vamos lá no livro de Gênesis, quando Jacó enfrenta esse anjo, tá? Então ele volta para a terra dos pais, né, do tal, né? E aí então ele luta em Peniel, Gênesis 32, a partir do versículo de número 22, tá? E com isso aqui a gente vai dar introdução ao tema anjo do Senhor no Antigo Testamento, Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passasse o ribeiro. Também fez passar tudo que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho. E um homem lutava com ele até o romper do dia. De repente, no lugar onde ele estava sozinho, apareceu um homem e começaram lá a brigar, né? Mas brigar mesmo, murro, soco, né? Vendo que Jacó ficou sozinho, então lutava. Vendo que que não podia com Jacó, não podia porque Jacó era perseverante, né? Tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Ou seja, Jacó não largava a briga. Jacó respondeu: não deixarei ir se você não me abençoar. Olha a contradição. O cara não estava batendo nele? Como é que, de repente, ele começa a se agarrar àquele homem e não, mesmo tendo sido ferido significativamente, ele ainda quer que aquele homem que veio para brigar com ele o abençoasse. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Então vejam só. Quem Jacó enfrentou no Val de Jaboque, tá? Então eu estou adiantando aí na tela que vocês podem perceber que não é um tipo de anjo comum, né? Um anjo, né, não abençoaria como o anjo abençoou Jacó. Um anjo não muda o nome das pessoas. Quem muda os nomes das pessoas no Antigo Testamento é o Senhor Deus, né? O exemplo está em Abrão e Abraão, né? Sarai e Sara, né? É o Senhor quem muda o nome das pessoas. Lembrando que na teologia do Antigo Testamento, o ensino é que aquele que dá nome é aquele que tem poder sobre o que é nomeado. Por isso que Deus separou Adão e Eva para dar nome às criaturas, para que tivessem domínio sobre as criaturas, né? Então, só Deus tem esse poder, ele outorgou essa autoridade ao homem, a Adão e Eva. E aqui, no caso, Deus chega para Jacó e diz: você não vai mais chamar Jacó, né? Que significa usurpador, né? Você vai se chamar Israel, príncipe com Deus. Ele muda o nome
de Jacó. E Jacó mesmo, ele vai reconhecer que é o próprio Deus, porque ele vai falar, eu vi Deus face a face e não morri. Qual o sentido de não morrer? Por que ele fala, não? Você vai perceber isso em outros episódios. Né? Se você entrar em Êxodo... Sim. Por que Deus vai até Jacó e brigar com ele? Qual o motivo? Testá-lo? Pera um pouquinho só. Só para falar isso aqui, eu já volto com você, Zenaide. Êxodo 33, versículo de número 20, quando Moisés pede para que Deus mostre a sua face, para ele, porque só faltava isso, Deus diz, Êxodo 33, 20, acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Tá? Êxodo 33, 20. Então, o temor do homem do Antigo Testamento era ver a face de Deus e imediatamente morrer. E Jacó está aqui aliviado porque ele não só viu Deus a face, mas brigou com ele, lutou com ele. Tá? Agora, a pergunta da Zenaide, por que isso aconteceu? Lembre-se, antes de encontrar-se com Deus em Peniel, no Val de Jaboque, né, Jacó estava com medo. Jacó tinha que enfrentar o seu irmão Esaú. Seu irmão Esaú tinha prometido que ia executar Jacó, que ia se vingar de Jacó. E Jacó estava voltando para a terra e percebeu que ele iria ter, sem dúvida nenhuma, um encontro com seu irmão Esaú. Ele falou, vou morrer. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai organizar a sua caravana, né, em grupos, para que nesses grupos houvesse oportunidade para fugir em caso houvesse violência contra eles. Então, ele iria à frente como o patriarca, ele ia colocar toda a sua caravana de um jeito que, se houvesse algum problema, todos iriam fugir. Então, ele estava com medo. Quando Deus vai ao encontro de Jacó e o força a lutar, e o força a perseverar e pedir a bênção, está, na verdade, encorajando Jacó a ir adiante. Porque algumas vezes na nossa vida nós não acreditamos que temos, sim, com Deus, os recursos necessários para enfrentar os nossos desafios. O medo toma conta da gente. Jacó ficou sozinho ali no Val de Jaboque para quê? Para pensar, para chorar, para se lamentar, para clamar. Né? Ele estava lá sozinho ali para saber o que ele ia fazer. O Senhor vai até ele, desperta nele esse espírito de luta, de tal maneira que ele vai sair desse encontro com Deus com a perna coxeando. Né? Ele está muito... Se ele não tinha recursos físicos antes, agora tinha menos recursos físicos porque ele estava ferido. Ele estava mancando agora. Só que ele vai até Esaú com uma outra disposição. Ele já não tem medo. Ele já vai enfrentar Esaú. Veja só. Então, é um encorajamento. O Senhor não somente desperta em Jacó a força que ele tinha, a fé que ele tinha, mas também o encoraja a ir adiante. Algumas vezes, né, quando nós estamos nos nossos vals de Jaboque, precisamos desses encontros com Deus, onde Ele vai brigar com a gente, para a gente entender que, sim, nós podemos ir, sim, com Ele tudo é possível, com Deus é possível saltar muralhas. Pastor? Essa é a grande verdade. Sim. A Nathalie quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Nathalie. Eu também quero, hein? Ok, vai lá. Eu também. Tá bom, Nildo. Olá, Nathalie, faz a... Eu mandei lá para não te atrapalhar. Não, pastor, tudo bem. Eu, na verdade, eu não sei se eu vou atrapalhar a sua aula agora. Se for, aí você fala que depois você me passa, tá? Mas eu estava pensando no seguinte. Tem a questão dos anjos, né? Você estava falando que eles não casam, que eles não se reproduzem. Legal, eu super entendi. Eu só fiquei pensando em duas coisas. A primeira coisa é quando fala o rei de Tiro e o rei da Pérsia. Então, eu acredito que, na verdade, seria o espírito, da mesma forma que o rei de Tiro, seria o espírito, a mesma coisa como se fosse o espírito rei da Pérsia, que é o rei daquele lugar, né? Que seria, na verdade, Satanás, o espírito que estivesse influenciando. Mas aí eu fiquei pensando também nessa questão do casamento, e um dos motivos, pelo menos que a Bíblia fala, não lembro onde, eu sei que eu escutei isso alguma vez na minha vida, é que os anjos caíram por ver a formosura das mulheres e querer possuir
mulheres. E aí eu fiquei pensando, será que os anjos eles possuíam corpos, né? E esses corpos, esses corpos que eles possuíam acabavam utilizando para possuir as mulheres, ou se não. E aí eu tenho a questão também dos filhos deles, né? Que se tornavam gigantes. Então eu fiquei um pouco na dúvida. Eu queria perguntar. Não sei se isso é mais para frente você vai falar, mas não, tá dentro do assunto, Nathalie. Tá. Gênesis capítulo 6, né? Você pode abrir lá. Gênesis capítulo 6 é o texto que ela se referiu. Quando as pessoas começaram a se multiplicar, né, sobre a face da terra, tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses foram valentes, homens de renome na antiguidade. É esse texto que você está se referindo, está em Gênesis capítulo 6. Nós temos aqui que interpretar quem são esses filhos de Deus e essas filhas da terra. Vamos nos lembrar que depois que Caim mata Abel, Caim ele se torna um fugitivo, né? Ele vai ter a família dele, vai ter os seus descendentes, então ele vai seguir a linha dele. E no lugar de Abel, Deus dá a Adão e Eva Sete, não o número 7, um filho de nome Sete, tá? Então, está no capítulo 5, né? Então, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Tá? Então, este Sete que nasceu, né, ele se tornou o pai de todos aqueles que começaram a invocar a Deus. Tá? Capítulo 4, versículo de número 26. Gênesis 4, 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome de Deus. Porque, obviamente, Deus já não se apresentava como se apresentou a Adão e Eva no Jardim do Éden. Agora o pecado estava presente no mundo. Então ele não era mais regularmente visto, vamos assim dizer. Era necessário invocar a sua presença. Como Abel fazia, como Caim fazia, da forma como ele fez, mas era necessário invocar a presença de Deus. Então, com Sete, nasce a descendência daqueles que invocam o nome de Deus, que vão ser chamados de filhos de Deus. Tá? Então, a esses filhos de Deus que estamos falando aqui no capítulo 6 de Gênesis. Aqueles que deveriam seguir a vontade de Deus, cederam à sua tentação, cederam à sua cobiça, né? Pela carnalidade, pelas paixões humanas, paixões carnais. Por isso que Deus diz: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Tá? Porque eles desejaram aquilo que era belo aos seus olhos. As mulheres bonitas, essas filhas da terra, ou dos homens, eram as descendentes de Caim. Tá? Que não necessariamente estavam seguindo o mesmo caminho daqueles que estavam invocando a Deus. Né? E desses nasceram, não eram gigantes como Filisteu, Golias, gigantes no sentido também, né, de serem guerreiros. Então a violência, né, a violência começou a imperar nessa terra que estava sendo ocupada pelo homem. Tá? Então veja, esses homens foram valentes, homens de renome na antiguidade. E aí no versículo 5, e o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, porque não havia nem mais uma linhagem que perseguiu ou que buscou invocar o nome de Deus, porque eles começaram a se misturar e houve então essa dificuldade de ter uma fé sincera em Deus. Tá bom? Nilda, desculpa. Pastor, eu penso nos anjos de um modo muito simples, né? Até me emociono de falar de anjo, porque
assim, quando a gente é criança, que as pessoas, principalmente católicos, né, você já vê aquela imagenzinha de anjinho com asa e tal. Mas eu penso que hoje a nossa estrutura humana não seria capaz de suportar, por exemplo, um anjo, né, na forma celestial. Mas eu penso sempre assim, eu imagino sempre assim, porque quando acontece de alguma pessoa falar para mim uma coisa que eu estava precisando, assim, de repente, do nada, você está numa situação difícil, ou que você não sabe resolver alguma coisa, e aparece aquela pessoa e fala, e você fala aquilo você vê aquilo com tanta clareza, que na hora, pastor, assim, eu já penso, obrigado, meu Deus, porque o Senhor colocou esse anjo na minha vida. Me remete assim. E acontece também muito com meu filho, sabe? Ele mora num lugar muito distante e, assim, agora faz pouco tempo, quando ele voltou, que ele estava sozinho, o Senhor veio e conversou com ele, levou ele para casa. Ele falou, mãe, mas assim, como se ele fosse meu pai, né? E um casal também, quando viu ele na igreja, levou ele para casa. E eu sempre falo para ele assim, filho, é Deus colocando anjo na sua vida. Sim. Eu penso sempre dessa forma, sabe? E assim, nessa luta de Jacó, que foi mencionado, também eu penso sempre assim, sempre antes de acontecer uma coisa muito, muito ruim com a gente, que a gente não está livre, sempre acontece uma coisa antes com alguém, ou uma notícia que a gente vê, e assim, quando acontece comigo, eu falo assim, nossa, aquilo ali que eu vi foi Deus me preparando para passar por essa situação. Então, assim, a minha visão simplista de anjo é essa. Tá certo. O Senhor, é claro que o povo de Deus, né, todos nós somos filhos de Deus, e essa mesma expressão é usada para os anjos também, que são filhos de Deus também, né? Mas, no nosso caso aqui, a questão está em afirmar realmente que algumas vezes o Senhor vai se utilizar desses seres sobrenaturais para nos ajudar. Né? Algumas vezes nós vamos, talvez nós nem saibamos em vida, talvez somente lá no céu é que o Senhor vai abrir o livro da nossa vida e falar, olha aqui, ó, quantos anjos eu enviei, nesse momento que você teve esse livramento aqui, ó, tá vendo aqui, ó, foi Gabriel, foi ó, aqui, ó. Você vai nem vi isso. Claro que não, né? São seres sobrenaturais, mas eles atuaram, né? Então, o nosso estudo está exatamente em afirmar seres sobrenaturais. É claro que Deus nos manda irmãos, irmãs, né? Que no momento oportuno aparecem, estendem as mãos na nossa direção e são tidos como anjos, com toda certeza. Mas há seres sobrenaturais que vão intervir, que vão chegar a nós, podemos até não identificá-los, mas virão a nós por ordem divina, né? Como Gabriel veio a Daniel, foi a Daniel, e nós estamos afirmando essa realidade, né? Que não devemos estar aí caçando anjos como esses místicos estão fazendo, né? Mas saber que há uma possibilidade muito real disso acontecer na nossa caminhada com Cristo, tá? Parece que tem gente querendo fazer pergunta, tem que ser bem rapidinho, que já estourou o tempo aqui. Ele vai perguntar do anjo da trombeta. O quê? Anjo da trombeta? Você sabe? Fala, William. Ô, pastor. Sim. Desculpa, já passou, não deu tempo, mas o senhor vai comentar alguma coisa futuramente sobre Judas, versículo 6? Espera aí, vamos lá. Você pergunta assim, sem citar o versículo, a gente tem que ir lá, né? Espera aí. Judas, versículo 6. Né? E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, né? Então, veja, parece-nos que temos uma parcela de anjos que estão aprisionados. Parece-nos também que esses anjos aprisionados serão aqueles que vão sair daquele poço, né, do abismo, liderados por Abaddon ou Apolion, no Apocalipse, da grande tribulação. Né? Mas a gente vai conversar depois sobre isso, tá bom? Se há anjos, demônios aprisionados, né?
como está ali. Pedro também vai falar sobre isso, né? Pedro também vai falar sobre isso. Ou se isso é uma referência de algo passado, mas que ainda vai acontecer. Entendeu? Vamos ver. Ok? Muito bem, gente. Muito obrigado. Pastor, né? minha pergunta. Sim, William. Eu não sei se é pertinente a aula de hoje, se pode deixar para a aula que vem. Eu andei pesquisando, em função dos estudos que eu tenho feito, até mesmo para a faculdade e tal, me levaram para um caminho assim, que também acaba chegando em teologia, né? Tá. A respeito dos Néfilins, pastor, eu não entendi muito bem o que seriam, né? Eu queria, se é pertinente a aula, se não é. Sim, vai ser em demonologia. Tá. Mas a gente vai falar, não dá para expor aqui agora, né? Mas a gente vai falar. Tá. Nós vamos encontrar categorias também do outro lado, tá? Que necessariamente você não encontrará nas nossas versões em português, né? Mas a gente pode ver depois, tá bom? Com calma. Ok. Gente, agradeço a todos. Não se esqueçam, o nosso curso ele não tem mensalidade, não tem custo, mas tem a proposta, a sugestão de quem puder, quem não puder também está tudo tranquilo, todos são convidados aqui a permanecer, a quem puder ajudar o Ministério do Nenex com uma oferta mensal, de qualquer valor, em qualquer dia, enfim, tá bom? O número da conta, a gente tá no nosso banner, que foi feito graciosamente pelo André, meu braço direito, esquerdo, perna direita, perna esquerda, né? Então, né? Então tá ali, né? Ninguém vai fazer controle nenhum se tá fazendo, não tá fazendo, é do seu coração, tá bom? Fiquem à vontade, tá tudo bem, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso curso até o anjo da trombeta do William tocar, tá bom? Ok? Vamos orar, então, vamos pedir a Deus que nos abençoe. Eu acho que o pastor Galileu tá aí, né? Pastor Galileu? Deixa eu ver. Estou sim, pastor. Ô, pastor, por favor, ore por nós, por favor, encerrando o nosso encontro. O curso foi gravado, né? A aula foi gravada, né? Depois podem procurar o André, tá bom? Vamos orar. Pai Celestial, queremos te agradecer, Senhor, por este momento que nós passamos na tua presença, aprendendo coisas super interessantes, maravilhosas, Senhor. Oh, Deus. O teu servo pôde nos trazer. São ensinamentos profundos, são ensinamentos que vieram ao encontro das necessidades de cada um de nós. Oh, Deus. Também te agradecemos pela participação, sim, Pai. Por cada um dos componentes deste estudo bíblico que participou, perguntou, quis conhecer. Senhor, é algo maravilhoso que está acontecendo aqui. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida do teu servo, pastor Kendi, e de cada participante. Senhor, te pedimos a tua bênção, que o Senhor nos ajude no conhecimento da tua palavra, na graça do Senhor em te buscar, em receber do Senhor toda a instrução, através dos teus filhos, e que nós possamos ter uma semana abençoada, um domingo de bênçãos, possamos cultuar ao Senhor, glorificar ao Senhor, contribuir, participar. Que cada um de nós, Senhor, possa estar no serviço cristão, com o conhecimento, mas não só para nós, mas para passarmos àqueles que precisam e querem saber mais da tua palavra. Assim oramos e somos gratos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Bom sábado. Amanhã tem culto.